aqueles que querem encerrar o trabalho são os mesmos que encerraram a atividade parlamentar de Marielle Franco. Aqueles que não dão conta de ouvir aquilo que ficou encobertado há muito tempo, né? Que o Estado que nós vivemos é um Estado racista e que tem um projeto de eliminação dos negros e negras. Meu filho hoje está com 23 anos, também um jovem negro sobrevivente. Eu moro em Ribeirão das Neves e aqui eu só consegui educar o Tiago como mãe solo, né, trazendo o papel da solidão da mulher negra nesse contexto social, com a ajuda de outras mulheres, né? Eu era diarista, que chega na nossa mesa é produzido por esses pequenos produtores. E esses pequenos produtores são sim quilombolas, são sim o povo negro que trouxe toda essa habilidade da África, que não tinha ninguém com habilidade para a produção de grande escala de alimentos. Os indígenas não produzem em grande escala, não é uma da tradição dos indígenas, mas dos afrodescendentes sim. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ela é presidenta da Comissão de Direitos Humanos, vice-presidenta da Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a LMG. Ela é advogada popular, educadora infantil, feminista e mãe solo. Já em seu primeiro mandato, se tornou a primeira mulher negra a presidir a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O MNG de hoje, nós recebemos a deputada pelo PT, Andréia de Jesus. Ocolofé, deputada. Ocolofé para nós todos, sou porque somos e agradeço mais o espaço para a gente se fortalecer, trocar experiência. Mais do que isso, né? Deixar registro da nossa história. Por muito tempo a nossa história ficou invisibilizada, né? E só nos veem como herdeiros da escravatura e nós não somos, né? Então, obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos por você ter se disponibilizado a colaborar conosco aqui. E, André, muita gente só te conhece como a deputada, né? Mas por trás dessa deputada existe, né, uma mulher, uma guerreira, né, um ser humano. E você é exemplo para muitos e muitas de nossa comunidade preta. Eu acredito que para chegar até aqui não tenha sido uma tarefa fácil. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória até chegar ao momento político. Sim. Então, eu costumo dizer que somos figuras políticas desde o dia que nascemos, né? A nossa luta pela sobrevivência, por viver em periferia, por viver no subemprego, nos prepara para discutir um Estado, uma nação que nunca foi vista pelo nosso olhar, né? Um olhar holístico, um olhar de quem enxerga a necessidade de ter creche na periferia, porque nossos filhos ficam cuidados por outras mulheres e que elas vão revezando o trabalho. Foi assim que eu eduquei meu filho. Meu filho hoje está com 23 anos, também um jovem negro sobrevivente. Eu moro em Ribeirão das Neves e aqui eu só consegui educar o Tiago como mãe solo, né, trazendo o papel da solidão da mulher negra nesse contexto social, com a ajuda de outras mulheres, né? Eu era diarista, então esse dinheiro, essa ajuda diária também contribuía com a economia de outras famílias, né? Porque as mulheres cuidam dos filhos umas das outras e às vezes revezando o trabalho, né, para conseguir se manter como família. Então, eu moro em Ribeirão das Neves, aqui também. Eu só deixei de ser empregada doméstica, diarista, né? É esse sujeito que nunca viu carteira assinada. Por isso, muitas vezes, deixou de lutar pela carteira assinada, né? Quando mudaram as reformas da carteira, do trabalho, da CLT, da Previdência, a gente viu poucas pessoas reagindo a isso, porque, na verdade, ela não alcançou os negros e negras, né? Então, quem vive na periferia sabe que o trabalho informal
é uma das formas de manter família, de se manter no mercado de trabalho, e que a gente começa a trabalhar como criança. Então, se eu for calcular o tempo de trabalho, hoje com 43 anos, eu comecei a trabalhar com 12, eu teria 30 anos de trabalho, né? Isso não é contado para questões previdenciais ou para direito à aposentadoria. Então, a luta pela manutenção da vida também é uma luta por fazer parte da política do Estado que ainda não alcançou os negros que saem da senzala. Então, eu só saí do curso, só saí de empregada doméstica quando uma das minhas patroas me inscreveu no concurso público aqui neles, e ela pagou essa inscrição para mim, e hoje eu sou funcionária pública em Ribeirão das Neves, sou educadora infantil, é o que eles chamam aqui de crecheira, né? Essa educadora dos primeiros anos da educação infantil, que começa do 0 aos 4 anos. Eu estou aqui desde 2007 como servidora pública, mas há 25 anos como moradora de Ribeirão das Neves, que é uma região metropolitana de Belo Horizonte, que é outro refúgio para aqueles que não conseguem viver na capital. Então, vir para Ribeirão das Neves, Betim, que são cidades que estão em torno de Belo Horizonte, é servir de mão de obra de trabalho para Belo Horizonte, mas só conviver com o resto, né? Que é as cidades que estão vivendo ainda no entorno de Belo Horizonte, mas não tem nem rede de esgoto, não tem transporte público digno, e as pessoas crescem e chegam na fase adulta sem conhecer o cinema, sem conhecer teatro. Essa é a realidade da cidade onde eu vivo e o sujeito político que eu me tornei a partir da sobrevivência na região metropolitana. Eu sou militante das Brigadas Populares, uma organização que há alguns anos acompanha a luta por direito à moradia. Então, assim que eu me formei em direito, eu também coloquei o direito a serviço da luta social, eu sou advogada popular, e que eu coloco o direito a serviço de lutas coletivas, como acesso à terra, acesso à moradia. Então, a gente, através dessa luta que eu conheci partido político e que recentemente filiei a um partido, e agora estamos construindo aí com o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras para pensar o processo de reeleição, de retomada desse poder que ainda não chegou para a gente. Você é deputada estadual, né? Deputada estadual. Tem alguma intenção em se tornar uma deputada federal daqui a um tempo? Alguma projeção para isso? Não? Eu estou trabalhando com concreto, né? Assim, com um passo atrás do outro. Nós demos início a algo que eu considero inédito, ter mulher negra na Assembleia Legislativa, mulher negra assumindo a presidência da Comissão de Direitos Humanos, porque direitos humanos também era debatido na ótica dos homens, dos brancos, e a gente traz esse recorte de gênero e raça para essa importante comissão e para a política de direitos humanos da Assembleia Legislativa, e a gente vê que ainda tem muito o que fazer. A gente, então, entende que, nesse momento, vamos seguir com o processo de reeleição para dar continuidade ao que a gente começou aqui, que é inserir os negros no orçamento do Estado. Perfeito, perfeito. Como é que foi a experiência de presidir uma entidade como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Um desafio enorme, né? Um desafio. A institucionalidade foi feita por homens brancos, herdeiros, e ela foi pensada para esses. Que tem helicóptero para se locomover, que tem aviões, que tem empresas. Então, portanto, o trabalho como político não é remuneração para a manutenção da vida, né? Eles têm a vida constituída, mantida, estruturada a partir de heranças. Então, não são pessoas que trabalham, né, que vivem de heranças, vivem de especulação. Então, essas casas legislativas, esses espaços institucionais, é ainda muito viciado. Então, a gente chega ali quase que como um penetra, né? Alguém que não foi pensado para esse espaço, né? Nos vem como a pessoa da limpeza, ou que guarda o carro, ou que lava o carro, ou que, no máximo, faz a segurança.
Então, a minha chegada ali foi impactante e continua impactando, porque eu tenho falado para aqueles que não tinham voz ali dentro, e aí eu tenho levado a voz das mães que têm seus filhos encarcerados, as mães que não têm direito de ser mãe porque os filhos morrem antes dos 16 anos, muitas vezes vítima da bala do Estado. Eu tenho levado a voz de quilombolas, de povos de terreiro, povos de santo, que nem sequer eram vistos como cidadãos. Existe as decisões são tomadas com base no racismo. E como é que a gente identifica isso? Esteticamente, fenotipicamente, se a gente for olhar aqui na plateia, a gente sabe quem está sendo perseguido por um judiciário que toma decisões sem olhar na cara de quem está lá, às vezes 100, 40, 50 anos num território. Mas o que ele está falando aqui é de uma higienização das cidades. Quem são os corpos que incomodam? Quando chega o tal do progresso, porque ao invés de chegar um hospital público em Betim, chegou um hospital privado que começa a alterar todo o cenário da cidade, determinar aonde vai ter rua, aonde vai ter avenida. Isso é ou não é um genocídio, um etnicídio? São as palavras que a gente usa e que a gente precisa colocar nos processos. E que tem direito à política pública, e política pública reservada, especializada, como a educação para os quilombolas, para os indígenas, mas principalmente ter direito a ser assistido. E aí as casas tradicionais também têm sido prioridade trazer as religiões de matriz africana como um dever do Estado de manutenção dessas casas e das tradições que esse povo mantém como forma de sobrevivência também e da manutenção do patrimônio do Estado. Então, a gente é visto como penetra, como alguém que participa de uma festa que não foi convidado, e isso também gera muita reação contrária, né? Para não chamar de extremamente violento. Questiona a nossa postura, questiona as pessoas com quem anda com a gente, questiona se, de fato, o que eu estou discutindo é política, e se eu tenho capacidade técnica e científica para estar lá. Tanto é que parlamentares já subiram da tribuna para mandar eu estudar. Porque questionar a política de segurança pública hoje virou quase um tabu, um pecado, né? Porque a maioria de contingente de trabalhadores do Estado estão na segurança pública e são grupos que não aceitam ser questionados, mesmo quando os resultados são extremamente letais. Então, isso é um pouco do que a gente está vivendo aqui, uma violência institucionalizada, uma violência estrutural e estruturante, porque me veem como sujeito que deveria estar algemado, e não como alguém que questiona a segurança pública. E isso tudo é pesado, é difícil, e tem sido um aprendizado muito grande. Criar estratégia de sobrevivência no lugar onde que não te querem. Você tem se aliado a outros políticos negros por aí? Eu tenho um bom diálogo, né? Tanto no partido, no PSOL, muitas mulheres negras que vieram antes de mim me inspiraram no trabalho, e eu sempre evoco Marielle Franco, que também foi presidenta da Comissão de Direitos Humanos no Rio de Janeiro. Você conheceu a Marielle? Conheci Marielle, conheci. Ela esteve em Minas Gerais num evento chamado Ocupa Política, um evento promovido por um movimento Muitas, em Belo Horizonte, e a gente já estava nos preparando para que novos corpos ocupassem a política, e a gente trouxe algumas referências. A Marielle veio nesse encontro em 2018. Ocupar com o nosso corpo, o nosso cabelo, a nossa sexualidade, a nossa vivência na cidade é importante, que a gente que constrói, a gente que pega ônibus, a gente que leva filho. Esse é um lugar onde nós somos muitas, onde a diversidade de mulheres já estão na cidade. Então, se nós já estamos na cidade, né? Se a gente constrói essa cidade, a gente é potência para ocupar esse espaço da política. Ao mesmo tempo que a gente tem a persona, a figura pública das mulheres que cumpram a tarefa de estarem candidatas, de serem, né, as que estarão ali sendo votadas, mas tem toda uma construção ao redor que precisa ir junto, né?
Quem formula, quem mobiliza, quem está junto, quem já está cumprindo esse papel. Então, se a gente já está, e nós mulheres já estamos no secretariado, nessas zonas de influência, agora a gente tem que dar um salto de qualidade, já que nós somos muitas e que a gente está nessa base da pirâmide, sacudir com fagulha, como diria Angela Davis, para, com rastilho de pólvora, ocupar tudo no espaço da política, no espaço de decisão, onde o debate é feito e onde a decisão sobre a nossa vida é tomada. Então, a gente tem que estar nesses lugares. E sem pensar que em 2019 a gente entraria sem a presença de Marielle e ela se tornar esse fenômeno, essa inspiração no combate à violência política. Mas a gente dialoga muito. O movimento negro, ele é amplo, ele é diverso. Ele está no campo da cultura, com o samba, com as religiões de matriz africana, mas também está nos espaços institucionais, como os conselhos. A gente avançou muito no campo da educação, discutir inclusão, mas também políticas de educação para garantir o combate, para combater o racismo, mas também promover ações afirmativas. Então, tem um campo amplo que inspira e nos alimenta para a gente seguir como figura política, né? Como agente político. A gente vem acompanhando nas redes sociais a sua luta, né, em defesa pela vida, pela eliminação e erradicação do racismo, né? O seu combate à violência contra a mulher. Entretanto, à medida que você se expõe, né, em prol dessas comunidades mais necessitadas, alguns problemas vêm surgindo também, né, como foi noticiado recentemente nas redes de TV. Né? A Polícia Civil de Minas Gerais, por exemplo, declarou por meio de nota que já instaurou um procedimento para apurar ameaças e injúrias virtuais contra você, né? E bem como a circunstância, a motivação e a autoria do crime. Segundo a assessoria, a investigação encontra-se em fase avançada e tramita sob sigilo. Afinal de contas, como é que andam as negociações de manutenção para sua escolta e para sua segurança? Seguimos exigindo algo que não é exceção, que acho que é importante isso, que é a garantia da escolta. A escolta significa não só policiais, que aqui em Minas Gerais quem faz a escolta de autoridades é a Polícia Militar, a manutenção desses policiais, mas também a manutenção da estrutura para esses policiais poderem cumprir com essa tarefa. No caso, ter um carro disponibilizado para que eles possam fazer essa proteção do carro onde eu ando. Infelizmente, a resposta que a Polícia Militar deu é insuficiente. Toda a luta, todo o investimento, todo o diálogo, toda a demonstração da necessidade não foi possível, até o momento, restituir a escolta. O que nós temos hoje é um policial militar à disposição da Assembleia Legislativa para fazer cobertura de agendas que a gente tem que avaliar quais são as mais urgentes, as que demandam mais estrutura de proteção, mas a escolta, como a gente tinha, e que outros parlamentares já tiveram durante todo o mandato, nós não conseguimos restituir ainda. Nós seguimos cobrando, esperando uma resposta da Polícia Militar, mas não só ela. A Polícia Militar é uma das redes de proteção, mas nós também seguimos protegidos pelo Programa de Proteção do Estado, que reconhece a urgência de criar uma rede de proteção que envolve Defensoria, Ministério Público, os comandos de polícia local, as redes que também já fazem esse trabalho, como o Instituto Marielle Franco, a Justiça Global, são instituições que já vem monitorando o meu trabalho, as minhas agendas e a reação do Estado diante disso. Então, a gente segue cobrando isso, não vamos negligenciar e nem nos calar. Eu sigo cumprindo com a minha tarefa como presidente da Comissão de Direitos Humanos, atendendo uma série de denúncias que passam desde agentes de defesa de direitos humanos de território, né, pessoas que fazem os direitos humanos acontecer nos seus territórios, até mesmo violência policial que os policiais sofrem dentro da corporação. Nós atendemos de tudo, damos encaminhamento,
tratando todo humano como seus direitos plenos à dignidade humana, mas atentos a isso. O Estado precisa garantir que uma parlamentar eleita tenha condições de exercer seu mandato, mas mais do que isso, é cumprir com as tarefas da Comissão de Direitos Humanos. E quando o Estado se ausenta disso, ele está autorizando matar. Essa que é mais importante. Hoje, eu também sou guarda-chuva de outros defensores de direitos humanos que estão nos seus territórios. Então, quando fragiliza a minha atuação, fragiliza todos esses que eu venho atuando na proteção, garantindo proteção, mas também encaminhando todas as denúncias e demandas que chegam para a gente. A cada 15 minutos, um jovem negro morre. Esse final de semana foi sangrento aqui em Ribeirão das Neves, onde não tem escola suficiente, não tem educação integral integrada, não tem pracinha, não tem projeto de cultura e de esporte para essa juventude, mas a bala do Estado chega. É para denunciar isso que a gente segue cobrando o Estado de proteção. Aqueles que querem encerrar meu trabalho são os mesmos que encerraram a atividade parlamentar de Marielle Franco. Aqueles que não dão conta de ouvir aquilo que ficou encobertado há muito tempo, né? Que o Estado que nós vivemos é um Estado racista e que tem um projeto de eliminação dos negros e negras, de ataque à pobreza, de ataque às mulheres, de ataque aos jovens. Então, eu sigo cobrando, esperando que o Estado se comprometa comigo, como comprometeu com a vida de outros parlamentares da Comissão de Direitos Humanos em anos passados. Estaremos juntos nessa luta aí. Depender da gente aqui também, por favor, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre assuntos aos quais você é ligado, como, por exemplo, você é defensora ferrenha da agroecologia, tá? Assim também como das comunidades quilombolas às quais você se referiu, nossos ancestrais aí. Você acredita que esse tipo de atividade, ou seja, a agroecologia, deve ser implantado nessas comunidades? A agroecologia foi nós que criamos, é tecnologia africana. O que a gente tem lutado, e a agroecologia, esse debate que, inclusive, ocupa os espaços urbanos, oferece uma alternativa de comida saudável, mas também de alimento sustentável, de uma relação com a terra de forma sustentável. É uma experiência quilombola, historicamente, mas que não recebe subsídio do Estado, incentivo do Estado. O Estado, ele incentiva, por exemplo, o agronegócio. Quando ele retira, por exemplo, impostos de venenos ou algum tipo de pesticida utilizado na agricultura. Quando ele produz e garante a entrega de maquinário para grandes fazendeiros. O que a gente está lutando é que essa tecnologia de manutenção da vida, que muitos chamavam antes, né, de agricultura familiar, de agricultura de subsistência, hoje é o que nos alimenta, o que chega na nossa mesa é produzido por esses pequenos produtores. E esses pequenos produtores são, sim, quilombolas, são, sim, o povo negro que trouxe toda essa habilidade da África, que não tinha ninguém com habilidade para a produção de grande escala de alimentos. Os indígenas não produzem em grande escala, não é uma da tradição dos indígenas, mas dos afrodescendentes, sim. E aí, quando a gente luta para que haja turismo de base comunitária, para que os alimentos produzidos pelos quilombolas, seu excedente, alimente as crianças na escola, mas que também leve comida saudável para a nossa mesa, é uma forma de proteção do território, de reconhecimento dessa tradição e, mais do que isso, da reparação. Se o Estado hoje, se o Brasil, se o Estado de Minas Gerais exporta café gourmet para o mundo inteiro, porque nós sabemos como plantar, em que momento colher, em que momento ter os melhores grãos, o Estado precisa reparar essa tecnologia que se apropriou dela. E aí a gente exige que o Estado financie e que o Estado também compre o excedente produzido pelas comunidades tradicionais, que é uma forma de proteção da terra, de gerar renda
mas também de manter as tradições e que isso seja repassado, né? Porque há uma evasão, um êxodo rural muito grande e que faz com que o nosso povo, o povo quilombola, o povo negro, vá para a cidade e vive em situação de rua, vive nos aglomerados. A gente precisa incentivar a permanência desse jovem, a permanência do povo negro no campo, e é isso, né? Com o incentivo do Estado. Por isso nós lutamos mesmo para garantir que a agroecologia, que a agricultura familiar de subsistência e de manutenção do saber ancestral seja mantido pelo Estado. Quanto a isso, você já vem apresentando algum projeto que possibilite a permanência, por exemplo, desses novos jovens nessas regiões rurais, por exemplo? Sim, o que a gente adotou, principalmente assumindo o mandato e dizendo a importância do mandato ser construído coletivamente, né? Assim, as emendas parlamentares, a gente distribui as emendas ou faz indicação no orçamento a partir de um edital. Então, a gente abre um edital e as pessoas escrevem projetos, ações das suas prefeituras, das suas cidades, para que a gente possa indicar no orçamento e essas emendas, que cada parlamentar tem direito a fazer indicação, atenda projetos como o do Cerro. No Cerro, por exemplo, tem várias comunidades tradicionais quilombolas que enfrentam hoje o assédio de mineradoras que querem minerar seus territórios, mas essas comunidades produzem e potencializaram ainda mais a produção com a entrega de um trator. E esse trator foi uma parceria com a Emater, com uma empresa do Estado que já também oferece formação e instrumentos, insumos para potencializar a produção agrícola dessas comunidades. Essa é uma forma de gerar mais emprego, delas ficarem nas suas comunidades, mas também não serem assediadas por empresas mineradoras que querem destruir o meio ambiente, prometendo empregos que, na verdade, nunca são atendidos, né? Porque as empresas vêm, traz também profissionais de fora, porque exige também uma aprendizagem, uma tecnologia que raramente é aproveitada das pessoas que vivem no território. Então, esse é um exemplo de enfrentamento a essa especulação e esse assédio, essa violência das mega empresas que querem tomar o Estado de Minas Gerais, mas também potencializa o que eles já fazem, que a gente não está inventando a roda. Eles já produzem com qualidade, e outras ações também que vieram fortalecidas com a emenda parlamentar, que é a produção artesanal, da catadora sempre viva, né, da produção que é feita nos territórios, com a produção de farinha, também com o café gourmet do MST, o arroz do MST. Então, são iniciativas que o Estado já financia de forma indireta, que as emendas parlamentares serviram para potencializar essas ações, e, ao mesmo tempo, a gente aprende junto como o Estado, muitas vezes, financiar projetos que ele não quer, né? Porque o Estado quer perseguir as sementes crioulas, né? Que são sementes que não são modificadas geneticamente, né? Como a maioria das sementes são usadas hoje pelo agronegócio. Então, nós estamos aí aprendendo junto, mas também corrigindo o que o Estado negligencia, né? Por meio das emendas parlamentares. Perfeito. Deputada, estamos chegando ao final da nossa entrevista. A equipe do Minas Negras Gerais gostaria muito de lhe agradecer a presença. Finalmente, conseguimos aqui bater um papo contigo. Gratidão por ter se disponibilizado a nos conceder testemunhos importantíssimos na nossa luta. Eu estou convicto de que nada acontece por acaso nessa vida, e a sua existência faz a nossa existência. Aqui, tanto na nossa comunidade mineira, nas comunidades pretas mineiras, como no Brasil inteiro. Tá? E creio também que no Brasil deveríamos ter mais Andréas de Jesus
no combate aí por uma boa sociedade. Gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos pretos e pretas Brasil afora, por favor. Nossa, Brasil afora. Primeiro, agradecer pelo convite. É importante mais a gente ter canais alternativos para a gente falar para os nossos. E Minas Negras Gerais, esse canal. Agradecer você, Rogério, pela paciência também de conseguir organizar o tempo para que as nossas agendas batessem, né, e a gente pudesse fazer essa conversa. Estamos vivendo dias difíceis e desafiadores. Eu digo que eu fui eleita, né, trazendo essa perspectiva, né, dos de nunca para dentro do parlamento, mas no mesmo ano em que a gente elegeu um monstro fascista e que prega todo o tempo nazismo, prega todo o tempo autoritarismo, ausência de leis, e a gente sabe o quanto as leis, ainda que imperfeitas, dão a gente condições para discutir projetos. Então, nós temos uma tarefa importante para esse ano, né? Uma tarefa não só de retirar essa raiz, esse joio que estava no nosso meio, né? E restituir um modelo democrático em que a gente possa cobrar, porque nós não vamos encontrar um governo disposto a reparar 300 anos de escravidão. Nós não teremos isso, mas nós teremos governos capazes de fazer pequenas mudanças que fazem a diferença. Eu sou fruto de política pública, cotista, estudei pelo ProUni, aos 30 anos cheguei na faculdade, aos 35 me formei, em 2013, um ano emblemático nesse país, para discutir transporte público como direito fundamental, foi o tema da minha monografia. Então, eu entro para esse espaço e pequenas mudanças foram feitas pela minha presença lá. E a gente sabe que a presença dos negros na academia tem alterado os livros didáticos, tem alterado a metodologia de aula em sala de aula. Nós temos provocado debates que antes não eram nem feitos, né? Porque falavam da gente sem a gente. Então, nós podemos avançar com isso. Então, eu fico muito preocupada ainda com o número de jovens que não tiraram o título de eleitor, que estão abrindo mão de um direito e que muitas pessoas morreram para conseguir isso, que o voto fosse livre, aberto, que todo mundo tivesse direito, que ele fosse universal, que todo cidadão, a partir dos 16 anos, que pode votar, vote, e a partir dos 18, vote, que é direito. Então, a gente demorou a ter tudo isso, então nós precisamos que os nossos jovens não abram mão de direito, não abram mão do Estado. Se o Estado hoje não nos representa, nós podemos fazer isso juntos. Ter uma escola que coloque o funk como parte das aulas de educação física. Nós podemos ter hoje uma relação de trabalho que não obriga a gente a trabalhar 12 horas. Nós podemos hoje construir um Estado democrático de direito onde que a maioria de negros e negras participe das decisões. Então, não abra mão disso e vamos juntos ocupar esse Estado, porque esse poder é nosso. Não existiria Estado sem a gente. Nós construímos o primeiro modelo de Estado com Palmares, que é dividido por município, Estado e União, com poderes militares, com poderes econômicos, com elaboração de coisas muito complexas. Então, a gente não pode abrir mão disso. Então, vamos juntos. Nos próximos anos, aí, a gente tem cada vez mais representação qualificada e qualificando o espaço onde a gente passa por ele. Muito bem. Conversei hoje com a deputada Andréa de Jesus, do PT. Andréa de Jesus é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força para nós. Só força. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar!
Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.